sobre o que é que eu ia trazer para o treinamento de hoje. Assim, o que é que eu vou levar para essa galera de treinamento, né? Aquela reuniãozinha que a gente teve ali no final do dia de segunda-feira, né? E então eu comecei a pensar, pô, eu já começo ali com método, eu já começo com um negócio mais motivacional. E aí eu tinha feito um resumo, até falei sobre isso ontem no meu Instagram lá. Eu tinha feito um resumo do livro de Quem Vende Enriquece, do Napoleão Hill. E aí eu achei um negócio bem interessante. E eu pensei assim, cara, eu acho que eu vou trazer isso daqui para poder compartilhar com eles. É um conteúdo bem interessante que fala sobre as qualidades necessárias ao grande vendedor, né? Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um amigo, que ele é advogado, né, porque eu ainda era vendedor, e ele falou assim, cara, esse negócio de ser vendedor não é pra mim, cara, deve ser mó difícil ser vendedor, tal. Aí eu parei assim e falei, cara, mas você não é advogado? Ele disse, sim, eu sou advogado. Então, a sua profissão exige que você venda todos os dias. Você se considera um advogado bem sucedido ou mal sucedido? Ele, cara, sabe como é, né? Tô iniciando agora a carreira, então tô em busca de cliente ainda e tal. Aí eu falei assim, tá vendo só como você também é vendedor? Porque para você conseguir cliente, para você atender, você precisa ser vendedor. Você precisa dominar ali a técnica, a habilidade de vender. E eu sei que isso é algo que você não aprende na faculdade. Não tem nenhuma matéria na faculdade, você que fez faculdade de Direito e pós-graduação, Anderson, tem alguma matéria na faculdade que te ensina a vender o teu serviço? Não existe. Porque na faculdade você está lá para poder aprender os aspectos técnicos da função, da profissão. Então, se você sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho sem dominar técnica de venda, sem dominar as qualidades que um vendedor ele precisa ter, cara, você vai nadar e morrer na praia. Os maiores homens da história, independente da profissão, eles sempre foram vendedores. E o que é vender? Vender nada mais é do que distribuir ideias. Vender nada mais é do que você ter uma boa apresentação. Vender nada mais é do que você atender uma necessidade. Se você vai fazer uma entrevista de emprego numa loja, é para poder atender uma necessidade. É para cobrir uma vaga de emprego. E o que é que você faz quando você vai fazer uma entrevista na loja? Por exemplo, vocês que passaram por entrevista comigo, vocês venderam a pessoa de vocês, o currículo de vocês, a experiência de vocês, para que eu comprasse. Tô certo ou tô errado? Certo. Então venda, cara, ela tá em tudo. Em tudo que você imaginar está a venda. A venda tá na paquera. Quando você conhece uma menina, você sente interesse pela menina, você começa a se arrumar melhor, passa um perfume, né? Começa a ser aquele cara mais sério. O que é que você está fazendo? Você está fazendo uma campanha eleitoral, você está se vendendo para a menina. Você está mostrando que você é o cara dos sonhos da vida dela. O que é que você está fazendo? Você está vendendo. E o que eu vejo é que a maioria das pessoas, elas pensam que para você vender, você precisa nascer com um dom. Ou você nasce vendedor, ou você não nasce vendedor. É assim ou não é? Quantas pessoas você já ouviu falar isso? Ah, cara, esse negócio de vender não é comigo, porque para você vender precisa ter dom. Mas a realidade é que para você se tornar um grande vendedor, um vendedor de sucesso, você precisa ter algumas qualidades, algumas atribuições que somente os grandes vendedores vão possuir e colocá-las em prática. Então, na verdade, não é que a venda, ser vendedor é um dom. A verdade é que as pessoas elas não estão dispostas a pagar um preço para se tornar um bom vendedor. As pessoas elas não estão dispostas a estudar para ser um bom vendedor. E sabe o que é que eu mais vejo? Eu vejo as pessoas estudando, fazendo faculdade, por exemplo, de Direito, Medicina, Engenharia. O que é que está na moda hoje de faculdade, hein? TI, marketing, etc. Mas eu não vejo ninguém, absolutamente ninguém, colocando como que para eu ser um grande vendedor, para eu dominar a técnica, para eu dominar a arte das vendas, eu também preciso estudar. Então, hoje em dia, se você quiser aprender a vender, ou é na cara e na coragem, como eu fiz,
ou você vai fazer alguns cursos. Curso de iniciante para vendedor, curso mais intermediário, curso mais avançado. Sempre vão ter alguns treinamentos ali que vão te trazer a ideia do que é ser vendedor. E eu te digo uma coisa, você ir na cara e na coragem é muito mais difícil do que você ter técnica, do que você ter método, do que você ter um norte. Então, quando você tem um norte que vai te nortear, que vai te direcionar ao sucesso em vendas, as coisas elas se tornam muito mais fáceis. Você entendeu aí? Só que para você chegar nesse nível de ser um vendedor de alta performance, para você chegar nesse nível de ser um vendedor de sucesso, requer uma coisa chamada treino. E vou falar uma parada para vocês. Vocês sabem quem é o maior medalhista olímpico de todos os tempos? Vocês conhecem o cara? Quem que é? Qual é o nome dele? Michael Phelps. O que é que o Michael Phelps fazia? Nada. Cara, nadava. Cara, o Michael Phelps, ele participou da primeira Olimpíada dele no ano de 2000. E ouçam só uma coisa. Na primeira Olimpíada dele, ele não ganhou uma medalha sequer. Sabe qual foi a melhor colocação do Michael Phelps naquela época com 19 anos de idade? Quinto lugar. Michael Phelps alcançou o quinto lugar. E ele já treinava pelo menos uns 7 anos. E você via que o cara ele não conseguia alcançar a performance de um atleta extraordinário. Mas o que aconteceu do Michael Phelps de 2000, que não conseguia ganhar uma medalha, para o Michael Phelps de 2008, que bateu todos os recordes mundiais e olímpicos da natação? Ganhou todas as medalhas de ouro possível. Qual foi a diferença? Persistência, técnica, método e, acima de tudo, treino. Você não sabe o que acontece por trás dos bastidores, mas ele conta essa história e ele diz que durante 5 anos da vida dele, ele treinou de domingo a domingo, todos os dias. Enquanto os concorrentes dele paravam no sábado para descansar, no domingo ele estava treinando. Ou seja, ele treinou 250 vezes mais do que os seus principais concorrentes. E isso foi visto o quê? Quando chegou em 2008, quando chegou em 2008 nas Olimpíadas, o cara ele quebrou todos os recordes mundiais. Ou seja, treino faz ou não faz a diferença? O Michael Phelps ele encerrou a carreira dele em 2014, 2016, com 28 medalhas olímpicas, 23 de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. É o maior medalhista olímpico da história de qualquer esporte mundial, a Michael Phelps. A segunda colocada, se não me engano é uma mulher, ela tem 23 medalhas, não lembro qual a composição, mas porém você tira, o cara entrou para a história, simplesmente porque ele entendeu que para ele ser o melhor, exigia sacrifício. Ele entendeu que para ele ser melhor, exigia treino. Para ele ser melhor, talento não bastava. Para ele ser o melhor, ele precisava treinar mais do que os outros, fazer mais do que os outros. E o cara treinou 5 anos para em questão de 4 minutos bater um recorde mundial. E o nosso problema é que a gente quer alcançar resultado sem ter que pagar o preço. A gente quer ser campeão de vendas, mas não para treinar, não para estudar. Não fica até um pouco mais tarde para atender um cliente ou outro, para ligar para os clientes. Aquilo que eu falei na semana passada, não se interessa em tirar 1 hora do dia para sentar na frente do computador e aprender algo novo que vai ajudar você lá na frente. Então, pessoal, venda não é para quem tem dom, venda é para quem treina. Venda é para quem aprende técnica, venda é para quem tem objetivo de vida. Isso é uma coisa que eu estou alcançado. Cara, até os meus 23 anos, eu tinha vergonha de dizer que era vendedor. Por quê? As pessoas sempre falavam, cara, a profissão de vendedor é a profissão de quem nunca deu certo na vida em mais nada. O cara não deu certo em nada na vida dele, aí ele foi virar vendedor porque era mais fácil. Mas na verdade o cara que age dessa forma, ele não procura treinar, se aperfeiçoar e crescer naquilo que ele faz, ele vai ser mais um vendedor medíocre. Ele vai viver pulando de galho em galho, de profissão em profissão. Ah, não deu aqui, hoje trabalhando com carro, eu vou trabalhar com vendas ali na Casas Bahia, vou trabalhar com venda de consórcio, com isso, com aquilo outro.
Agora, quando o cara foca, quando o cara está determinado a alcançar um objetivo, e vou contar a minha história para vocês, tá? Quando eu fui morar em São Paulo, eu fui morar na frente de uma loja de veículos seminovos. E eu olhei para aquela loja de carro e eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com um carro. E eu quero trabalhar aqui nessa loja. Eu coloquei currículo pelo menos umas 4 vezes naquela loja. Depois de um tempo, eles abriram mais uma loja em um outro bairro. E eu fui lá e coloquei currículo também. Eles nunca me chamaram para fazer uma entrevista. Só que eu coloquei na minha mente o quê? Eu quero trabalhar com carro. Então o que é que eu fui fazer? Se eu não consigo trabalhar com carro, se eu não consigo chegar até eles para ter a minha oportunidade para trabalhar com carro, vou ter que trabalhar com o que vier, porque eu não posso ficar parado. E aí eu vi que tinha uma seleção numa empresa de recrutamento para uma vaga de vendedor de carro. Aí eu falei assim, olha, é a minha oportunidade. Deve ser eles que estão colocando essa vaga aí. Participei da seleção, passei da primeira etapa, passei da segunda etapa. Quando eles agendaram a terceira etapa, beleza, fui para casa contente, feliz da vida, já passei 2 etapas, eu estou cada vez mais perto de realizar o meu objetivo. 2 dias depois, a empresa do RH me liga e fala assim, olha, a vaga foi cancelada, porque preencheram por indicação. Pensa a frustração do cara. Aí eu perguntei, por desencargo de consciência, eu perguntei, tá, mas qual era a loja que estava contratando? Só para eu saber mesmo. Aí ela falou, e não era a loja que eu queria trabalhar, era um concorrente nosso. Tudo bem. Apareceu uma proposta, então, para eu trabalhar com venda de consórcio. E eu comecei. Fui trabalhar com venda de consórcio, trabalhei. Até que um dia eu passei na frente da loja e pensei assim, eu trabalho com consórcio imobiliário e com consórcio automotivo, né? Aí eu pensei, olha, eu acho que eu vou ali dentro, era um auto shopping, né? Eu acho que eu vou ali dentro tentar fazer parceria com os lojistas para eu vender mais consórcio. Comecei a ir de loja em loja e eu fui nessa loja. Quando eu chego lá, a primeira pessoa que me atendeu foi o próprio dono. Nós sentamos, começamos a conversar, eu tentei vender uma carta de consórcio para ele, fiz a minha apresentação. Quando eu terminei a minha apresentação, ele falou assim mesmo, você não quer vir trabalhar comigo? Eu dei risada e eu falei assim, cara, engraçado, eu coloquei currículo na sua loja pelo menos umas 6 vezes, vocês nunca me chamaram nem para entrevista. Aí ele falou assim, é porque eu não sabia que você era bom. Cara, aquilo dali me causou um impacto tão grande, mas tão grande. Cara, não é só currículo. No currículo, as pessoas vão ter uma visão muito básica sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você representa e sobre aquilo que você faz. Quando você para conversar com a pessoa e que você... Eu até postei esse vídeo ontem no grupo, acho que vocês viram, né? Você não tem que pedir uma oportunidade, você tem que merecer a oportunidade. Você tem que mostrar que você está preparado, que você está pronto. Eu não tinha experiência alguma, eu nunca tinha trabalhado com carro na minha vida e ele me fez um convite. Por quê? Porque ele viu que eu tinha capacidade. Você quer vir trabalhar comigo? E sabe o que foi que eu respondi para ele? Era o meu sonho, era o sonho da minha vida, era trabalhar naquela loja de carro. Falou não. Falei não. Por que não? Porque eu já tenho aqui o meu emprego já. Aí me entregou o número do telefone dele e falou assim, ó, tá aqui o meu telefone. A hora que você quiser trabalhar comigo, é só você me ligar. Passou um tempo depois, eu estava cansado do negócio de consórcio, porque realmente não era algo que eu queria fazer. O que eu queria era trabalhar com carro. E talvez por orgulho eu tivesse dito não para ele naquele momento, porque eu já tinha colocado o currículo 6 vezes e ele não tinha me chamado. Mas passado um tempo, eu decidi engolir o orgulho, a gente pegou meio que uma certa amizade, e eu resolvi ligar para ele. Aí eu falei, Cacá, lembra que você me falou que no momento em que eu quisesse, as portas estavam abertas para trabalhar com você? Aí ele falou assim, claro, e estão. Se você quiser, já pode vir amanhã para começar. E era um sábado. E eu falei assim, tá bom, eu vou. E eu fui trabalhar na loja de carro, só que eu fui trabalhar no auto shopping, não era a loja que eu queria trabalhar. Era o mesmo grupo, mas eu queria trabalhar na loja que eu olhei para ela e falei assim, não, é aqui o lugar que eu quero. É aqui que eu quero trabalhar, é aqui que eu quero fazer acontecer. Passado 2 meses, eles falaram assim para mim, então Amorim, a partir de amanhã,
eu gostaria que você fosse para a loja lá da Barão, de Jacareí, que é a loja que eu queria trabalhar. Só que naquele momento eu já não queria mais tanto. Por quê? Porque no mês anterior os caras da loja tinham vendido 2 carros, irmão. 2 carros os caras tinham vendido. E aí eu olhei pro meu gerente e falei assim, cara, fala a verdade, você tá querendo me mandar embora. Porque a loja é ruim. Os caras que estão lá, que têm mais experiência do que eu, trabalham com carro há mais tempo do que eu, os caras venderam 2 carros. Você tá me mandando pra lá porque você quer me mandar embora. Seja franco comigo. Aí ele falou assim pra mim, não, eu tô te mandando pra lá porque eu sei que você vai mudar a cara daquele lugar. E eu fui, feliz da vida, e quando eu botei o pé dentro da loja, a primeira coisa que veio na minha mente, eu falei, cara, é o meu sonho que está se tornando realidade. Quando você tem um objetivo, que você foca nele, que você anda direcionado por ele, que você vai atrás dele, ninguém consegue te parar. Ninguém consegue impedir de você conquistar. Você não é fracassado quando você perde, você é fracassado quando você desiste. Agora, se você não parar nunca, meu amigo, ninguém consegue vencer quem não para nunca. Ninguém consegue vencer quem está sempre determinado. Ninguém para quem tem a coragem de encarar, de ir até o fim, de ir em busca dos seus objetivos. Então, se você tem um alvo, se você tem um foco, olha para ele, vai na direção dele, porque você vai alcançar. Beleza? Vocês entenderam aí? Não entrei ainda no treinamento, tá? Vamos falar agora sobre as qualidades. Opa, travou aqui meu computador agora. As qualidades necessárias ao grande vendedor. Olha, não vou ter tempo de falar sobre tudo hoje, já são 8h38. São 28 qualidades. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou elaborar um PDFzinho e vou entregar na mão de vocês para vocês estudarem. Beleza? Eu vou falar sobre as principais, na verdade não são 28, são 29. As 28 estão no livro, mas uma é o meu estilo de vida. E eu vi na prática que deu certo. Então por isso eu vou falar sobre isso também com vocês. Mas eu vou começar primeiro sobre o... Meu Deus do céu. Sobre o que o livro nos traz, tá? A primeira habilidade necessária ao grande vendedor, ela se chama condicionamento físico e mental. O cara que não, principalmente isso daqui, ó. O cara que não domina isso daqui, irmão, ele jamais vai conseguir ser um vendedor de alta performance. O cara que não domina essa qualidade aqui, ó, o mindset dele, aquilo que ele pensa, a forma que ele pensa, ele jamais vai ser um vendedor de alta performance. E o grande problema não é você não ter inteligência emocional. O grande problema é você perder pelo meio do caminho. Que eu vejo muitos vendedores novos que chegam aqui com empolgação, determinados, não têm experiência nenhuma. Observe que eu não estou falando de você ter experiência, cara. Estou falando de qualidades que qualquer pessoa que não tem experiência, elas podem adquirir para se tornar um grande vendedor. E eu vejo a meninada nova que está chegando hoje, dando de 10 a 0 em vendedor velho, cara. Por quê? Porque o vendedor velho, ele olha o cliente, ele passa a ficha e já fala assim, ih rapaz, já vi que não vai dar para vender para esse cliente. O vendedor novo, ele vai destrinchar, sabe? Vai desossar o máximo possível até conseguir tirar alguma coisa. Isso é uma qualidade que vem da onde? Daqui de dentro. Então, se você não tiver inteligência emocional, você jamais vai conseguir ser um vendedor de sucesso. Eu lembro de um momento que eu estava passando na loja, em que eu estava muito, mas muito chateado, porque eu corria atrás, ia para cima, trabalhava de domingo a domingo, tinha feirão, eu estava presente, precisava ficar até mais tarde, eu ficava até mais tarde, e o resultado parecia que não vinha de jeito nenhum. Não vinha de jeito nenhum. E meu gerente então me chamou para trocar uma ideia, e ele falou assim, cara, eu acho que você precisa descansar sua mente um pouco. Eu acho que você precisa ir para casa dar uma descansada. Era uma sexta-feira, e ele falou assim, ó,
sexta-feira, meio-dia mais ou menos. Vai pra casa e só volte aqui na segunda-feira. E eu falei pra ele assim, cara, você tá louco. É dia 13, 14 do mês, eu tava com 2 carros vendidos. Você tá louco? Eu tô com 2 carros vendidos, já é quase metade do mês, e você fala pra ir pra casa? Não, sem condição, eu preciso vender. Só que o problema é que quanto mais a gente se cobra, mais difícil a gente fica de produzir. Quanto mais carregado a gente tá dos não que a gente recebeu, mais difícil fica a gente conseguir chegar até o sim. Por quê? Porque parece que a nossa mente ela vai se acostumando com tanto não, e você já vai atender o cliente pensando que vai ouvir mais um não. E ele falou para mim, não cara, não tem condição. Você vai para casa, você vai se desligar, esquece isso daqui um pouco, foca na tua casa, foca na tua vida, descansa e vem na segunda-feira. Vem na segunda-feira que você vai ver que as coisas vão começar a caminhar melhor. Cara, eu fui seguir o conselho, contrariado, né, de forma completamente contrariada, porque eu não queria, mas eu resolvi seguir o conselho. Aproveitei o final de semana, passei, tentei desligar um pouco. É óbvio que você fica pensando, pô cara, mas eu tô com 2 carros e eu tô aqui, não consigo me divertir e tal, mas tentei me desligar o máximo que eu consegui, relaxar, ficar tranquilo, e voltei na segunda-feira, velho. Quando eu voltei na segunda-feira, irmão, era outro amorinho. Quando eu voltei na segunda-feira, eu voltei com mais gás. Por quê? Porque eu tava descansado. É bom a gente trabalhar pra caramba? É. Mas aproveita um momento de descanso também. Recupera as energias, respira um pouco, começa a pensar, onde será que eu tô errando? Uma das coisas que eu mais refleti nesse gancho que eu tomei era, o que é que eu estou fazendo de errado que parece que o cliente está fugindo de mim? Onde é que eu estou errando? E a resposta do onde eu estava errando veio na segunda-feira. Meu gerente, mais experiente, olhou para mim e falou assim, cara, você já viu como é teu atendimento? Como é que é meu atendimento? Show de bola, você atende muito, super bem o cliente, mas você tem muita dificuldade na hora de fechar. Principalmente se o cliente fala que ele já viu o carro em outra loja, em outro lugar. E você fica querendo fazer preço, porque você acha que a única forma que você vai ter para vender é fazer preço. E não é assim que funciona. Fala do carro. Ele me chamou, eu tinha acabado de atender o cliente, aconteceu essa situação, ele me chamou, vem aqui fora. O que esse carro tem? Eu não lembro qual carro que era agora, mas tipo, era um carro que era impecável. Não tinha um detalhe no nosso carro. Sabe aquele carro que você olha e fala assim, cara, gostei, é meu, vou levar embora? Aí ele falou, o que esse carro tem? Comecei a falar as características do carro, e ele falou assim, tá vendo? É isso que você precisa falar pro teu cliente. Eu estava tão cego, querendo vender, que eu não tinha parado para prestar atenção nesse tipo de situação. Então, quando você estiver passando por um mês ruim, quando você estiver passando por um mês difícil, cara, não se desespera. Cuida da tua mente. Acredita no teu potencial. Você vai conseguir superar, você vai conseguir vender. E eu vou falar para vocês, naquela semana eu vendi 5 carros, irmão. 5 carros vendi naquela semana. Por quê? Porque eu tirei de cima de mim, aquela sobrecarga que eu tinha pelo fato de não estar conseguindo gerar resultado. No dia que você estiver puto da vida, vamos fazer o seguinte, no dia que você estiver puto da vida, que você estiver estressado, que eu ver que você está estressado, que eu ver que você está cansado, eu até libero você mais cedo para ir para casa. Tira um pouquinho as vendas da mente de vocês, relaxa, respira, analisa o que é que você está fazendo de errado e volta, cara, com brilho nos olhos, para poder mostrar para que você veio. Então, a primeira qualidade que um vendedor de sucesso, que um grande vendedor, ele precisa ter é condicionamento físico e mental. Condicionamento físico, eu nem falo, cara. Hoje eu vou começar a fazer academia, porque quando eu falo para vocês, isso serve para mim também. Então hoje eu acordei e falei assim, cara, eu trouxe roupa de academia, eu trouxe tênis de academia, eu trouxe tudo e falei assim, hoje sem falta eu vou. Por quê? Porque eu preciso, eu não posso estar aqui na frente falando para vocês sobre condicionamento físico e eu estar vivendo a vida sedentária. É ou não é? A gente tem que falar aquilo que a gente vive. E se não vive, começar a viver. Então a partir de hoje, eu estabeleço um compromisso com vocês.
que eu vou estar todos os dias saindo aqui da loja, eu vou para Smart Fit. E se eu não for, vocês me cobrem. Vocês me cobram porque eu vou, cara. Tá bom? A segunda qualidade, segunda habilidade que um vendedor de sucesso ele precisa ter, ela chama-se coragem. Cara, coragem é o que separa os homens dos meninos. Você lembra daquela música do Sancho agora, né? Coragem, parceiro, é o que separa os homens dos meninos. E eu tenho mais uma história para contar a vocês sobre coragem, que foi quando eu estava morando na Bahia, que eu queria ir para São Paulo. Me veio a ideia de ir para São Paulo e eu comecei a pensar, cara, será que vai dar boa? Será que vai dar certo? E se eu não conseguir emprego lá em São Paulo? E se eu ficar desempregado? E se eu tiver que ir morar na rua? Se eu não conseguir voltar para Salvador de novo? Olha o tipo de coisa que passava pela minha mente. Na época, acho que eu tinha 23 anos, e eu achava que eu não ia conseguir, naquela época, eu achava que eu não ia conseguir nem tirar uma CNH, cara. Eu não tinha CNH naquela época. Nunca tinha dirigido um carro na minha vida. Eu achava que tudo aquilo era muito distante para mim. Então, olha o tipo de mentalidade que eu tinha há 7, 8 anos atrás. Então eu pensei, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei o que é que eu faço. Então eu resolvi ligar para meu pai. Eu quase nunca falava com meu pai, né? Era raro a gente trocar uma ideia, sentar, conversar. Eu estava morando numa outra cidade e eu resolvi, falei assim, cara, eu vou falar com meu pai. Eu chamei ele, liguei e tal, aí começamos a conversar. Eu falei assim, cara, eu estou planejando ir para São Paulo, fazer isso, isso e isso, só que eu estou com medo. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei o que é que vai acontecer, eu estou com medo. Aí ele falou assim para mim, tá bom, mas medo de quê? Aí eu falei para ele assim, cara, medo de dar tudo errado, de eu não conseguir nem voltar embora, porque eu já vi muitas pessoas dizendo que foi para São Paulo, perdeu tudo e não conseguia nem dinheiro para poder voltar embora. Aí ele falou assim, não, cara, esquece, isso nunca vai acontecer, você tem pai, você tem mãe, você tem família. Mas eu vou te contar uma história, meu pai é muito de contar história, cara, eu viajo nisso, porque tudo que eu falo para ele, ele tem uma historinha para me contar. E ele contou a história de um vídeo que ele assistiu, depois ele até mandou para mim, do Will Smith. O Will Smith saiu com alguns amigos, estavam bebendo e tal, conversando, e de repente, no meio deles, veio a ideia de pular de paraquedas. Quando? No dia seguinte. E como estava todo mundo meio que bêbado, né, euforia e tal, a galera falou assim, não, beleza, vamos, todo mundo. Amanhã, no horário tal, em tal lugar, a gente vai estar lá para poder pular de paraquedas. Quando o Will voltou para casa e que ele foi tomar banho, ele começou a pensar, cara, que merda que eu fiz na minha vida. Que merda que eu fiz. Agora eu vou ter que ir, não tem o que fazer. Eu me comprometi, agora eu vou. E quando ele chegou a não sei quantos mil pés de altura, que ele viu tudo tão pequenininho aqui embaixo, ele pensou assim, cara, eu vou ter que pular. Bateu o desespero. Cara, tô com medo, e se arrebentar uma corda, se não sei o que e tal. E ele viu todo mundo pulando, chegou a vez dele pular. E ele com medo, não conseguia ir. E ele pensou, cara, se eu parar e voltar atrás, todo mundo vai caçoar da minha cara. E se eu pular, eu não sei o que é que vai acontecer. Se eu pular, eu não sei como é que vai ser. Então assim, eu preciso enfrentar o meu medo. Então o que foi que ele fez? Ele pulou. E ele fala uma frase no vídeo, cara, que eu carrego essa frase até hoje, em tudo que eu vou fazer, e eu sinto medo. Ele fala assim, as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. As melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. E por esses dias eu estava em casa, eu estava refletindo, e eu pensei, caraca, velho, não é que ele tem razão daquilo que ele está falando? Olha quem eu